nossa atividade. Então, bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos, da Rafaela e da Aline. Como eu informei anteriormente, vamos começar com a fala da Rafaela, depois seguimos para a fala da Aline, e no final vocês podem realizar as suas perguntas para as duas apresentadoras. Vou começar apresentando, então, a Rafaela Pereira de Lazieri, é graduada em Ciências Sociais pela PUC-RS. Atualmente, ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais pela PUC. Também é graduanda em Letras Português pela Unicinos, bolsista CAPES e da DFG, sob orientação do professor Hermílio Santos. Além disso, atua como bolsista de mestrado no projeto Herdeiras, narrativas biográficas de 3 gerações de mulheres negras em 3 regiões de economia escravistas, e é pesquisadora. Aí eu preciso, Rafa, que tu me ajude a pronunciar a universidade na qual você é pesquisadora, né, do Centro de Análises Econômicas e Sociais. George August University de Gotham, isso? De Göttingen. Isso, perfeito. Obrigada. E a segunda participante é a Aline Luísa Rico Ávila, que possui graduação em Ciências Sociais, licenciatura e bacharelado pela URGS, tem um mestrado em Sociologia pela mesma universidade, atualmente é doutoranda em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC. Ela é integrante da equipe do Projeto de Expansão Educacional, Desigualdades e Estratificação Social, do Desenvolvimento Infantil ao Mercado de Trabalho, submetido para o CNPq, e atualmente realizou um período de sanduíche no exterior, junto ao Grupo de Pesquisa em Educação e Trabalho, o GRET, do Departamento de Sociologia da Universidade Autônoma de Barcelona, com a bolsa CAPES Sprint. Então, a gente vai começar com a fala da Rafaela. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho que ele está liberando. Tudo bem, Rafa. No teste ele funciona, mas no ao vivo ele faz isso. Foi para vocês, pessoal? Tudo certo. Tudo certo? E me escutam bem, correto? Sim, tudo certo. Perfeito. Então, bom dia, pessoal, a todas e todos que estão aqui presentes. A Ana me convidou mais para uma conversa mesmo e trazer a minha experiência com um edital muito específico do CDA e do DAD. Então, é a partir disso que eu vou conversar com vocês. Então, hoje eu sou mestranda em Ciências Sociais pela PUC e é a partir desse meu vínculo como mestranda que eu adentro esse edital. Então, é um edital de mobilidade acadêmica no exterior de curta duração, ou seja, o edital ele constava atividades de 9 a 30 dias, né, mais ou menos. Ele foi promovido
Ele foi promovido pelo Centro de Estudos Europeus e Alemães. Hoje, eles têm uma parte, né, parte dessa instituição tem uma sede na PUC, desse centro, e na URGS também. Ele atende, no caso, as duas instituições e possui editais normalmente específico para cada uma delas. Esse não é o primeiro edital promovido pelo CDA, é o primeiro que eu conheço de estadias de curta duração, mas o CDA ele promove ao longo dos anos, há 5 anos no mínimo, que é o tempo que eles têm de criação, ele promove desde editais de cursos de alemão a editais de mobilidade para professores, para discentes. Então, eu vou deixar depois o site para vocês. Acho que é bacana vocês conhecerem, né, esse espaço que está dentro da PUC. Ele está ali no nosso prédio 8 e se familiarizando, né, com as possibilidades que esse centro pode disponibilizar para a gente que está dentro de um PPG e que, né, por isso nos permite participar desses e obter esses tipos de financiamento. Então, participei de um edital que ele abriu no primeiro semestre do ano passado, em 2022. Alguns editais a gente fica sabendo com uma certa antecedência. Esse edital, como eu não tinha um histórico dele, eu não conhecia, e eu estava me programando para algum dia ir para a Alemanha, mas eu não imaginava que essa oportunidade ia surgir assim tão cedo. A diretora do centro, ela passa na minha turma de mestrado, alguns de vocês devem ter escutado-a, e nos sugere, né, a participação, nos explica um pouquinho, e eu, bastante curiosa, vou atrás, converso com o meu orientador sobre essa possibilidade, né, porque o que acontece? Quando a gente pensa normalmente no intercâmbio, a gente precisa mobilizar várias coisas. Uma delas, bastante importante, é o idioma. Então, esse edital, ele não estava no meu horizonte até o momento, porque era um edital que pedia um nível de alemão que eu não tinha, né? O que acontece é que depois, de certa forma, com a baixa demanda de pessoas, né, para inscrição, eles acabam abrindo a oportunidade para pessoas que tenham algum nível de inglês e tiram essa obrigatoriedade de conhecer o alemão, mas continuam nos informando da relevância, né, de ir para um país e conhecer a sua língua. Então, é a partir daí que eu me inscrevo no edital e viajo do período de 1º de novembro a 8 de dezembro. Então, é um período bastante curto, mas quando bem organizado, a gente tem a possibilidade de conhecer vários espaços, né, e de ter uma experiência bastante interessante. Esse centro, esse é o Centro de Métodos de Ciências Sociais da Universidade de Göttingen. Então, o que acontece? Quando esse edital abre, ele te exige uma carta de motivação, que é te questionando o teu interesse, que é onde você vai poder discorrer sobre o seu interesse, né, para obter o financiamento. Então, haviam algumas possibilidades. E os alunos, dos 10 alunos participantes, haviam 10 bolsas, né? Dos 10 alunos selecionados, a gente pode perceber uma diversidade de atividades que essas pessoas foram realizar fora do país. Eu, por exemplo, já tinha um vínculo de pesquisadora com a Universidade de Göttingen, então eu atuo hoje numa pesquisa da universidade, que é essa que vai aparecer na tela para vocês. Então, a partir dela e a partir da pesquisa Herdeiras Negras, que a Ana comentou, que eu discorro a minha dissertação, e a partir desse meu vínculo que eu consigo realizar uma carta de motivação sugerindo a minha ida para a cidade de Göttingen, para conhecer esse grupo de pesquisa que até então eu só tenho contato de forma online, e para participar de atividades, de desenvolver a própria pesquisa de forma presencial, né? Há colegas, por exemplo, que foram atrás de estágios específicos, só que o que eu gostaria, na verdade, de enfatizar hoje para vocês é o interesse por esses locais, ele nem sempre
ele nem sempre vai, esse contato com o grupo alemão, com o professor, para te receber, por exemplo, aqui na Alemanha, ele nem sempre vai ser um processo rápido. Então, às vezes, a gente tem um período de um mês, que pode até parecer um período longo para se inscrever no edital, para coletar a documentação, só que quando a gente percebe que a gente precisa criar laços para que alguém nos receba, para que alguém realize uma carta, uma carta dizendo que vai nos receber, né, na sua universidade, na sua instituição, um mês pode ser um período extremamente curto. Então, eu tive bastante facilidade, porque eu já tinha o vínculo, então não foi difícil receber da coordenadora uma carta convite, né? Mas eu sei de pessoas que quase perderam a oportunidade de se inscrever porque não tiveram a tempo, essa carta convite, não tinham atividades definidas para realizarem fora, porque alguns professores, vocês podem imaginar, né? Na Alemanha, eles recebem pessoas de todas as partes do mundo. Tem professor que tem a sua agenda do ano lotada, então não pode receber um orientando. Então, hoje eu gostaria de sugerir que esses vínculos eles sejam criados. É muito provável que os orientadores de vocês já tenham algum vínculo, não necessariamente com a Alemanha, alguns sim, mas com outros países também, porque a Aline depois vai contar um pouquinho como é que foi o vínculo dela, mas a gente tem que pensar que às vezes a gente tem a oportunidade de ter a mobilidade, mas não tem toda a documentação, não tem aquele contato bem feito, e de fato, vai acabar perdendo-a por um descuido, né? Por um laço que já poderia estar sendo fomentado há algum tempo. E acredito que até a forma com que eles vão te receber nessa universidade seja um pouco diferente, quando você já tem o vínculo e quando você ainda está criando ele, ou quando você, de fato, só o cria quando chega no país. Bom, esse aqui é um pequeno resumo, né, da pesquisa que eu participo. Então, nós temos... Isso é bastante importante quando o centro oferece essas coisas, porque é uma forma de você justificar e de confirmar que você é atuante de uma pesquisa internacional. Isso é bastante relevante, por exemplo, quando eles vão analisar as inscrições dos interessados. Bom, o que acontece, então? Eu me inscrevo para o edital, eu organizo uma agenda para participar de atividades na Alemanha, e, de fato, a Universidade de Göttingen é o meu primeiro caminho. Então, eu passo por lá mais ou menos 2 semanas para ter contato com o pessoal do grupo da universidade. Eu me hospedo na cidade. Claro que a gente acaba encontrando alguns problemas que não são previstos de antemão. O meu, por exemplo, é que boa parte da equipe de Göttingen, que estava prevista para me receber na universidade, ela está em Gana, na África. Então, eu comecei a ter outros acesso a outras pessoas que não necessariamente a coordenação do grupo ou a equipe que meses antes, né? Vocês viram que o edital ele iniciou em junho, então foram alguns meses. Então essa equipe que não estaria disponível porque estaria viajando, a gente acaba precisando realizar outros contatos, às vezes replanejar algumas atividades, mas claro, nunca perdendo o foco do que a gente se propõe a fazer quando submete um projeto para esse tipo de edital. Então, aqui na Universidade de Göttingen, eu tenho acesso a todos os espaços da universidade, basicamente. Claro que o não conhecimento em alemão te impossibilita de participar de muitas atividades, né, a não ter uma fluência, né, um conhecimento mais avançado para participar dessas palestras, mas ele não te impossibilita de achar outros espaços. Isso que é interessante. E como é um espaço de mobilidade, como eu comentei, de pessoas de todos os lugares que vocês podem imaginar do mundo, de diferentes países, há atividades em inglês, há atividades em espanhol, possivelmente não vai encontrar com tanta facilidade uma atividade em português, mas basta a gente ir atrás, a gente conferir programações que a gente vai, com certeza, após esse período,
nós conseguimos interagir de diferentes formas na universidade. E não apenas no centro que estava previsto para te receber, mas a gente pode unir essas coisas e ampliar, né? Ampliar os nossos contatos dentro e as nossas relações dentro da universidade. Bom, esses são alguns espaços, né? Uma universidade bastante interessante. Só vou cuidar do horário. Tá, eu vou quase encerrar, Ana, só vou falar mais um pouquinho. O que acontece? Na segunda parte da minha carta motivacional, para ir, né, para adentrar esse edital, eu não cito apenas a Universidade de Göttingen, que é a universidade que eu tenho um vínculo. Por quê? Porque eu via que nesse mês eu podia transitar não só naquela cidade, naquela universidade, mas eu poderia conhecer outros espaços da Alemanha. Então, o meu orientador tem um forte vínculo com a reitora da Alice Salomon Hochschule. Ela é uma pesquisadora que trabalha com a nossa com o nosso método no qual eu utilizo para minha dissertação, que seria o método de narrativas biográficas. Então, ela trabalha algumas linhas dentro disso, e por isso eu poderia desenvolver também trabalho com ela na Alice Salomon Hochschule, conhecer o dia a dia, conhecer grupos de estudos. Então, eu acabo sugerindo que eu vá para a Universidade de Göttingen e logo após 2 semanas eu passe o final dessa estadia na Alice Salomon Hochschule. Eu vou, de fato, essa foto é uma foto que eu realizei na Alice Salomon Hochschule, mas eu não tive a experiência, eu não tive o contato com a reitora, infelizmente, porque ela teve problemas de saúde. Então, é aquilo, a gente acaba, às vezes, planejando uma coisa e não é exatamente isso que a gente vai ter. É quase como o nosso campo, né? A gente vai lá pensando uma coisa e chega lá uma coisa completamente diferente. Então, eu tive a oportunidade de conhecer alguns grupos, um grupo de estudo mais especificamente dentro da Alice Salomon Hochschule, mas eu acabo fazendo esse contato por conta própria, né? Eu vou até a universidade com auxílio de uma amiga que eu acabo realizando, que é austríaca, então, portanto, fala muito bem alemão, e ela acaba fazendo, digamos assim, esse meio de campo para que eu conheça, a gente conhece uma moça mexicana, e ela estuda, então, na universidade, um grupo, e acaba me indicando. Então, essas foram as minhas relações na segunda parte do meu período, quando eu vou para Berlim. Elas acabam sendo uma construção, né, essa agenda ela acaba sendo construída na minha chegada à cidade. Então, como eu não ia passar minha estadia na Alice Salomon Hochschule, eu acabo optando por, então, conhecer de instituições que eu poderia. Então, eu conheço a Humboldt também. Então, ela tem alguns centros bastante importantes em relação ao meu tema de estudos, né? Centros de estudos africanos e asiáticos, centros de ciências sociais. Então, acaba adentrando também esse espaço por conta, e não necessariamente com uma carta convite. Porque o que acontece, depois que você realiza e submete o seu projeto, como eu expliquei, você pode extrapolar o que está escrito lá. E você percebe que outras oportunidades vão surgindo. Então, você chega numa universidade e eles te indicam para outros espaços, a partir da sua área temática, da sua área teórica e metodológica de estudos. Você acaba fazendo isso que a gente sabe que é bastante importante, que é o nosso networking. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. E, por fim, eu conheço o Instituto Ibero-Americano. É um instituto que, atualmente, ele não promove pesquisas acadêmicas. Então, eu, por exemplo, não desenvolveria a minha pesquisa nesse instituto, mas ela tem um acervo bastante impressionante. E hoje, por exemplo, eu crio vínculo, eu crio relação com essa instituição, que foi me citada por mais de uma pessoa, inclusive na Alemanha, e eu acabo tendo acesso e tendo contato com esse instituto desde o Brasil. Então, essas relações, elas extrapolam o meu período de um mês na Alemanha. Quando eu regresso para o Brasil, eu posso participar tanto de atividades como reuniões,
Claro que são reuniões com pautas bastante específicas, né? E nem sempre no idioma que eu consigo acompanhar, digamos assim, mas são relações que elas extrapolam aquele período que aparentemente parece curto. Então foi mais ou menos isso a minha experiência. Claro que eu tive uma experiência cultural também. Eu tentei conhecer locais, conhecer marcos históricos da história da Alemanha. E acho que isso é bastante importante, né? Porque quando a gente quando a gente viaja, principalmente nesse momento que é um período acadêmico, nós temos essa possibilidade de interagir de uma forma diferente com um local. A imersão cultural, ela se faz bastante relevante, assim. Então, até para quando a gente retorna, enquanto a gente fala muito dentro das ciências sociais, em conhecer outras culturas, até para olhar para a nossa. Então, foi mais ou menos isso que eu tentei fazer durante esse período de um mês. Eu não trouxe dados objetivos, acho que a Aline vai comentar um pouquinho mais. Eu não tive muitas dificuldades, como eu comentei, mas eu acho que o contato com uma instituição, com uma universidade ou com algum professor específico que realize algum trabalho que tenha, né, proximidade com seus temas de pesquisa, ele é, de fato, bastante relevante. A Aline até vai contar a experiência dela e vocês vão perceber a relevância disso para os estudos. Claro, a realização de passaporte, de seguro-saúde, a organização da viagem, saber que às vezes você vai ganhar um edital, por exemplo, esse edital que me contemplou com, eu não lembro exatamente em euros, mas eu lembro em reais, com mais ou menos 12 mil reais, você vai ter que organizar isso. Então, eu, por exemplo, eu tive a possibilidade de ir mais ao fim do ano. Colegas, né, que passaram nesse mesmo edital e foram no mês seguinte, usaram quase todo o dinheiro na passagem. Então, imagina só, ter que pagar a estadia, ter que pagar a alimentação, ter que pagar todo o deslocamento interno, porque é uma questão de organização. Então, se você tem a viabilidade de organizar, a gente sabe que hoje as passagens são extremamente caras, de viabilizar uma viagem para né, um pouco mais adiante, cuidando, claro, o período escolar do país, isso é bastante importante, porque senão a gente acaba indo para o local, por vezes voltando com algumas, infelizmente não foi o meu caso, mas voltando com algumas frustrações financeiras, que não é o objetivo, né? O objetivo é que a gente participe de um edital que vai nos contemplar como esse, com passagem aérea, com hospedagem, com alimentação, e que a gente usufrua né, da melhor forma esse recurso, para que não tenha que tirar do nosso bolso, né? Que a gente sabe que, felizmente, nós tivemos as bolsas né, com um aumento agora, mas que é um dinheiro que é o nosso salário, né? Que não está necessariamente destinado para intercâmbios. Então, seria mais ou menos isso. Eu falei de uma forma bastante genérica e eu fico à disposição de vocês. Obrigada, Rafa. Lembrando que as perguntas a gente vai deixar para o final da apresentação. Então, agora a gente vai ter a apresentação da Aline e depois da apresentação da Aline, vocês podem fazer perguntas. Tudo bem? Eu só vou informar que eu fechei a câmera porque eu tive um problema técnico e ela ficava piscando. Então, assim que eu resolver, eu volto com a câmera. Oi, pessoal, bom dia a todos e todas. Me ouvem bem? Sim. Certo. Boas-vindas aí, né, ao novo semestre, especialmente aos colegas novos que estão ingressando nesse ano. E muito obrigada pela oportunidade, né, de poder compartilhar essa experiência com vocês. Eu vou falar, então, sobre o meu período de doutorado sanduíche no exterior, que foi ali de julho do ano passado até janeiro desse ano. Um pouquinho de fevereiro, na verdade, eu retornei logo no início do mês de fevereiro. E
eu tive, né, então, o fomento tanto ali do programa Print da CAPES, né, PUC Print, né, na verdade a PUC que gerencia a distribuição das bolsas, e também do Centro de Estudos Europeus e Alemães, acho que foi o mesmo edital que a Rafaela participou. Aproveito para agradecer publicamente aqui a Rafaela, professora Hermílio, né, pela carta de apoio que me permitiu participar desse edital do CDA. E vamos então à apresentação. Eu trago esse livro, Absentismo e Abandono Escolar, porque esse livro ele me abriu muitas portas. Foi um livro com o qual eu me deparei à época da pandemia, pesquisando na Amazon, né? Sobre a temática da minha tese, que é sobre isso, né? Evasão e abandono escolar no Brasil. E ele tem uma perspectiva diferente de outras bibliografias, é uma perspectiva multidisciplinar, assim, não é uma questão mais determinística, assim, como, por exemplo, a gente vê em outras áreas, o pessoal que estuda mais isso, né, que é o pessoal da educação. A evasão escolar é resultado, né, de reprovação ou de distorção à idade séria. Não, esse livro ele tem uma perspectiva sociológica e é bem raro encontrarmos sociólogos que se debrucem sobre essa temática, né? Então isso me chamou bastante atenção, eu fui atrás então do contato da professora e consegui me comunicar com ela por e-mail ali durante a pandemia. Enfim, assim começamos o nosso contato, não foi por intermédio do meu orientador ou de qualquer outra, foi uma busca minha mesmo, assim. E até eu não tinha planos de ir para a Espanha, eu já tinha proficiência, né, em inglês e francês e tal, que era na nossa área, são as línguas mais importantes, digamos. Mas eu acabei, então, partindo para essa proficiência em espanhol. Vou contar aqui como é que foi. Um parênteses aqui sobre o livro, eu adquiri a versão do Kindle, né, obviamente, que era muito mais em conta. E adquiri a versão impressa na viagem, e embora para nós custe esse valor absurdo, né? Eu paguei, na verdade, 20 e poucos euros pelo livro, então, na verdade, o custo de importação é que acaba sendo muito alto. Essa, então, é a professora que me orientou e que continua me orientando, né? Está sendo credenciada como co-orientadora aqui na PUC, co-orientadora da tese. Ela é doutora em Sociologia pela Universidade Autônoma de Barcelona e trabalha, né, no grupo de pesquisa com o qual estou participando como colaboradora. E o foco dela são justamente essas questões, né, de transição educativa, itinerário formativo de jovens, enfim. É ela que trabalha com isso na universidade e o orientador dela também trabalhava, mas ele acabou falecendo ali no mês de agosto, eu estava lá. E ele foi fundador do grupo de pesquisa, inclusive, e agora contamos então com a professora Maribel. Na verdade, o nome dela é Maria Isabel, tá? Maribel é um nome assim que eles usam, um nome de pesquisador. Eu nunca fiz curso de espanhol, tá? Fique deixar isso bem claro para vocês. Mas eu lia muito livros em espanhol e durante a graduação, né? E durante o mestrado, e até mesmo durante o doutorado. E com isso eu fui adquirindo bastante vocabulário. Mas o Instituto Cervantes tem uma sede aqui em Porto Alegre, ali perto da Unimed, ali da Carlos Gomes. Eles têm esse curso que é de preparação específica para a prova. E é um curso muito rápido, ele tem... Foram 5 encontros na época que eu fiz online em função da pandemia. É um investimento alto, na época era quase R$ 1.000 o curso e tem que pagar também a prova, em torno de 400 e poucos reais. O livro que eles utilizam também não é barato, como é um livro importado, ele fica em torno de R$ 200. Então, é um investimento, assim, significativo, tá?
Mas é um curso bacana porque ele foca para a prova. A prova, ela não é fácil, ela é mais difícil, inclusive, que provas de outras línguas, tá? Ela tem várias partes, e é um dia inteiro, ela é muito cansativa. Ela tem a parte de interpretação de texto, tem a parte auditiva, né? Tem uma prova auditiva, tem uma redação, tem também uma carta, então acabam sendo duas redações. E na parte da tarde tem a prova oral, que para mim foi o mais difícil em função de pronúncias e tal, mas igual eu acabei indo bem, tá? E acabei passando na primeira vez que eu fiz a prova. E com isso eu adquiri o diploma, né, do nível avançado de espanhol, que é o B2, que é o exigido pela CAPES para essa bolsa, né, CAPES Sprint. Eu participei, então, do edital aqui da PUC, né, de 2022, era o número 05, se não me engano. Esse edital PUC Print, que até, por sinal, está aberto até o dia 16 de março. E, enfim, cumpri todos os requisitos, né, reuni bastante documentação, a documentação é bem ampla, assim, não é só o que consta aqui, além do formulário de inscrição, o plano de trabalho e tal. Precisa também de uma carta da orientadora no exterior, aceitando, né, a nossa ida, em espanhol, inclusive, precisa do currículo dela, o resumido, o currículo completo, do currículo do orientador daqui, do meu currículo Lattes, do passaporte, seguro-saúde, não sei, mas é um monte de coisas, né? No edital tem especificadinho cada coisa. Precisam também de documentos aqui do programa de pós-graduação. O histórico escolar, ele é levado em conta, né? As nossas notas ali, nosso desempenho. E também uma carta do coordenador do programa, no caso o professor Rafael, declarando que no retorno ao Brasil ainda tem no mínimo 6 meses para concluir a tese. No caso, eu tinha, né, em função da licença gestante, então isso acabou me favorecendo de certa forma, porque na época da pandemia esses editais eles ficaram suspensos, então eu nem tinha mais a perspectiva de viajar para fazer doutorado sanduíche, né? Já estava um pouco fora de cogitação, então foi extremamente corrido. O projeto de pesquisa eu tive que escrever em 5 dias, assim, o meu orientador foi muito ágil para revisar e sugeria as alterações que ele achava pertinentes. O também, o pós-graduação, foi super rápido nas assinaturas, porque precisam várias assinaturas de orientador, de coordenador de pós. Então, foram uma série de coisas, assim, que eu consegui dar conta, porque também as pessoas das quais eu precisava, né, assinaturas, elas também foram muito ágeis. Então, registro aqui o meu agradecimento ao PPG por esse apoio, né? O que acontece? As bolsas, elas se dividem em praticamente 2 categorias aqui na PUC, que tem as bolsas vinculadas a projetos de pesquisas, de professores, de programas, e tem as bolsas da categoria 2, que foi a que eu participei, que são cotas não vinculadas a projetos, que elas são administradas pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Eram 4 cotas na época, só que essas cotas a gente acaba concorrendo com todos os PPGs da PUC, então é um pouco mais difícil. Agora, com a passagem do nosso programa para o ProEx, eu acredito que tenhamos, né, cotas próprias a partir, talvez, dos próximos editais, mas não sei, não tenho certeza absoluta, né? Essas questões são mais burocráticas, assim, da própria política da universidade. Eu participei, então, do tema Mundo em Movimento, cota da Pró-Reitoria de Pesquisa. A universidade estava na relação, né, a Universidade Autônoma de Barcelona, das universidades participantes do PUC Print, isso é importante também salientar. Então, esse aqui é o meu plano de trabalho, né, que foi evasão e abandono escolar no Brasil. É só, claro, um extratinho da primeira página, mas ele tem cronograma, ele tem
cerca de 10 páginas, assim, entre justificativa, relevância do tema, contribuição né, para não só acadêmica, mas também social. Então, ela é bem extenso. Esse aqui, o anexo 3, ele é um documento para o retorno. Também no retorno nós temos que fazer essa prestação de contas, né? Não só aqui para a PUC, mas também para a CAPES. E também são bastantes os documentos, né, solicitados. A gente tem que guardar tudo, passagem, tudo que comprova a nossa viagem. É importante guardar, ter uma pastinha, tanto uma pastinha física quanto uma pastinha digital, para a guarda desses documentos, porque eles são bastante importantes. Esse relatório também ele é extenso, né? Não tão extenso, mas tem cerca de 8, 10 páginas, relatando, então, o que foi feito, se foi cumprido o cronograma, quais foram as dificuldades, tá? Isso se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar depois no privado. A questão do visto para a Espanha. O visto para a Espanha, ele não é nada fácil. Claro, deve ter uma procura muito grande de brasileiros, né? Tanto para Portugal quanto para a Espanha, em função da relativa facilidade da língua. Então, o processo é bem burocrático. O consulado da Espanha, aqui em Porto Alegre, ele fica ali na Carlos Gomes também. E é um prédio super, hiper vigiado, ele tem câmeras por toda parte. No próprio consulado, a gente tem que desligar o celular, não pode ficar com o celular ligado na sala de espera. Assim, a vigilância é extrema. O que foi o que eu achei mais difícil na obtenção do visto? No caso, eu pedi um visto familiar, porque eu fui com a minha filhinha e também com o meu esposo. Isso é tranquilo, porque nós estamos indo estudar, podemos levar a família e tal, mas eles pedem muita documentação, certidão de casamento, certidão de nascimento. Claro, a documentação foi triplicada, no caso, né, porque estávamos em 3 pessoas. O mais difícil, e que eles não aceitaram de primeira, e eu tive que ir lá de novo e correr atrás, foi o tal do seguro-saúde. Na verdade, a Espanha não aceita o seguro-viagem como os outros países, né? Tem que ser um seguro-saúde. Na verdade, o seguro-saúde ele acaba sendo um plano de saúde, como uma Unimed, por exemplo, aqui para nós. E o seguro-saúde ele é bem caro, o preço é bem elevado, e o período mínimo é de 1 ano. Então, mesmo indo 6, 7 meses, a gente acaba tendo que fazer um seguro-saúde para um período maior. Claro, o valor pago pela CAPES não é suficiente, a gente acaba tendo que completar, né? Enfim, tem várias opções, tem que ser um seguro médico da Espanha. Daí tem vários, tem a Deslas, tem a CISA, tem a Mafra e tal. Tá? Se alguém precisar de uma dica sobre isso, depois eu fico à disposição. Bom, antes de comentar sobre isso aqui, do domicílio eleitoral, eu queria comentar que eu também tive, além da burocracia, né, com a CAPES, aqui a documentação para a PUC, tive a questão relativa ao meu trabalho. Como eu sou servidora pública, para conseguir um afastamento do país, foi um processo bastante longo, e até a publicação da portaria no Diário Oficial, então eu tive também que correr bastante com a documentação para esse afastamento na instituição na qual eu trabalho, tá? Com tudo isso, eu acabei me esquecendo, infelizmente, de transferir o meu domicílio para o exterior. E o prazo era ali no início do mês de maio, então foi bem na época que eu estava correndo com a documentação para o visto e para o afastamento do país, do trabalho, né, no caso. Acabei me esquecendo, não consegui votar, fiquei bastante frustrada, né? A gente pode votar para presidente quando está no exterior, mas tem que fazer essa transferência do título. Então, se alguém for viajar nesse período de eleições para presidente, tem que se lembrar disso também. Tá? Que foi uma falha que eu tive e que eu não gostaria que ninguém mais passasse por isso, porque é bem frustrante não poder votar.
Essa aqui é a plataforma Linha Direta da CAPES. Essa plataforma é a nossa forma de comunicação com a CAPES durante o período tanto pré-viagem quanto durante a viagem e um pedacinho depois da viagem também. Toda a forma de comunicação, a submissão de documentos, esclarecimento de dúvidas, tudo é feito por meio dessa plataforma. E ela é realmente muito boa, muito eficiente, assim, não ficam os e-mails perdidos, né, que a gente manda, depois não sabe para quem mandou, não sabe quem respondeu. Ela é realmente muito, muito boa. Só a prestação de contas depois, na volta, até tem um questionário aqui, algumas coisas, mas outros documentos eles estão inseridos em uma outra plataforma, que é a SCBA. Por exemplo, eles pedem certidão de movimentos migratórios, pedem as passagens, né? Obviamente, a carta do orientador brasileiro, especificando as atividades que foram feitas, a carta do orientador estrangeiro, enfim, são vários documentos. Essa certidão de movimentos migratórios, ela é expedida pela Polícia Federal, né? Mas ela pode ser solicitada online. Eles não aceitam, no caso, só o passaporte com os carimbos, né? Até fiquei surpresa com isso. Tem que ser essa certidão. Então, e a CAPES, ela dá um prazo de 2 meses após o retorno para providenciar essa documentação. É um prazo bem razoável. E esqueci de comentar, a CAPES, ela permite também que nós retornemos ao país de origem 2 meses após o término da bolsa. Então, no caso, eu poderia retornar até o final do mês de fevereiro. Claro que janeiro e fevereiro seriam, no caso, sem a bolsa. A bolsa foi de julho a dezembro. Eu fui, então, para Barcelona, que fica ali mais próximo do sul da França, né? Mediterrâneo, ali, que chamam região da Catalunha, que realmente é um outro país, embora esteja dentro da Espanha, eles têm uma bandeira própria, eles têm uma cultura muito peculiar, assim, em relação ao restante da Espanha. Eles são mais discretos, mais fechados, mas são muito educados enfim, é um mundo, assim, à parte, é bem interessante, assim, de se conhecer. E eu fiquei bastante surpresa no período da Copa do Mundo, a Espanha ganhando num jogo, eu não lembro qual foi o jogo, mas a Espanha estava ganhando muito, assim, uma goleada, assim, frente ao outro time, e não se escutava nada, nenhum vizinho, nada, era um silêncio total, porque não era o país deles, né? Eles consideram a Catalunha, pelo menos a maior parte, assim, do pessoal que vive em Barcelona. Aqui é o mapa de Barcelona, né? É importante salientar que a Universidade Autônoma de Barcelona, ela não está na cidade de Barcelona, ela fica numa outra cidade, Cerdanyola del Vallès, se chama. E o metrô da Praça da Catalunha, né, que é ali a estação mais central, até a estação da universidade, o deslocamento leva em torno de 45 minutos. Então, é um pouquinho distante. Tá? A cidade é toda cortada por metrô, né? Tanto a Barcelona quanto a Grande Barcelona. A facilidade de locomoção, ela é bastante grande. O valor do metrô é bem em conta, é €1 e um pouquinho. Se a gente compra os bilhetes de 10, sai mais em conta ainda. E é uma cidade que a gente caminha muito, assim. As espanholas, elas usam tênis até com vestido, com tudo. Elas são sempre de tênis, assim, é o calçado favorito delas, assim. Eu vi até para ir às festas à noite, às vezes vestido preto e um tênis branco. E elas são muito diferentes da gente, né, nessa questão a nossa preocupação aqui com a estética, né, com, sei lá, cílios postiços, unha postiça, né?
elas não têm essas preocupações, assim, com a aparência tão exageradas quanto nós temos, né? É bem interessante, assim, a diferença que a gente percebe. Sei que vão me perguntar, né, sobre valores, enfim, então Aline, já... Oi! a gente estourou o tempo, mas como vai até as 11h30, tu pode continuar, tá bom? Tá, obrigada, Aí, Ana. Eu vou tentar acabar até às 11, tá, no máximo. tá. Os valores que eu recebi, então, né? O auxílio deslocamento, 950 euros, só deu para pagar a passagem de ida, a minha, né? Só a minha, de ida. A da volta eu estou pagando parcelado no meu cartão de crédito, tá? Porque não foi, esse valor aí não contempla. O auxílio instalação, na verdade, é uma bolsa extra, né? 1.300 euros. Foi bastante importante, porque na chegada, em Barcelona, nós ficamos em é uma espécie de hotel, mas é uma residência de investigadores, e ela é para alunos, né, de doutorado e para professores já universitários, que às vezes se deslocam para ministrar cursos, enfim. Só que o custo dessa residência ele foi 1.700 euros, só o mês ali, o primeiro mês, tá? Sem custo de alimentação, sem outros custos. Então, essa bolsa acabou se consumindo já no inicinho. Depois nós encontramos um apartamento numa outra cidade, que era um apartamento de professores que estavam vindo para a América Latina passar uma temporada aí de um semestre, e eles nos alugaram um apartamento. E aí sim o valor da bolsa contemplou o valor do aluguel, mas o primeiro mês o gasto foi muito elevado, tá? O seguro sanitário, que a CAP chama, né? E eles exigem até repatriação em caso de falecimento e tal. Então tem que atender às exigências da CAPES e também do consulado da Espanha, né? É um valor também que é abaixo do valor pago, até porque tem que ser contratado pelo período de um ano. E o valor da bolsa, 1.300 euros, parece bastante, mas não é um pouquinho mais que o salário mínimo deles lá. Então, para se manter, em geral, a gente precisa completar, né, com o valor com recursos próprios. Aquele período ali anterior, né, foi ali de julho a dezembro, que foi pago pela CAPES, essa bolsa, esses auxílios. E janeiro eu recebi auxílio, então, do Centro de Estudos Europeus e Alemães, 1.200 euros, e foi bastante importante, cobriu o valor do aluguel e me permitiu estender um pouco a estada em Barcelona. Isso aqui é uma notícia da semana passada, do El País, né? Que os aluguéis em Barcelona, eles estão caríssimos, assim, é um recorde assim, na história, é em torno de 20 e poucos euros o metro quadrado. Então, bateu já praticamente o valor do salário mínimo deles, que é de 1.080 euros, né? Os aluguéis aqui para apartamento de um quarto, eles estão, em média, 1.077 euros. Biblioteca da Catalunha. Por que eu vou falar sobre ela? Porque o primeiro mês que eu cheguei em Barcelona, nessa residência de investigadores, onde eu morava, que é no Raval, ali no Centro Histórico de Barcelona, ela é ao lado da Biblioteca da Catalunha, que é a biblioteca nacional deles. É uma biblioteca maravilhosa, ela era um hospital na Idade Média, acho que era o maior hospital até, se não me equivoco. E como a universidade estava em período de férias, eu aproveitei então para explorar essa biblioteca, né? E foi maravilhoso, assim, eu fiz a carteirinha e tudo, podia usar a internet, podia usar à vontade, assim. O cartão vale, inclusive, por 5 anos, é bem legal, assim, e tendo a documentação de estudante, né, de pesquisador, é bem tranquilo. A gente pede pelo próprio site a carteirinha e vai lá, eles imprimem na hora. Aqui é uma foto da biblioteca por dentro, ela é muito bonita, o acervo é muito
completa, assim, né? E ela abre, inclusive, aos sábados e fica aberta durante um bom tempo, se não me engano, das 8 da manhã às 8 da noite, é um período bem extenso. Depois, em agosto, nos mudamos, então, para Sant Cugat del Vallès, que é uma cidade atrás do Tibidabo, ali, faz fronteira até com Barcelona, com a cidade de Barcelona. Embora seja uma cidade considerada da elite espanhola e tal, ela tem a terceira maior renda per capita da Espanha, tá? Depois de Madrid e de Barcelona. Mas nós conseguimos esse aluguel por um preço bem razoável, por ser, né, um apartamento de professores da Universidade de Barcelona, que nos alugaram, né, voto de confiança, assim. Então, nós ficamos residindo nessa cidade. Foi bom, foi muito bom, porque ela é bem mais próxima da universidade. Então, eu me deslocava para a universidade, até a estação de trem eu caminhava cerca de 800 metros, e dentro do trem eu levava uns 10 minutos, assim, eram 4 estações apenas. Então, isso me facilitou bastante o deslocamento, tá? Foi inclusive melhor do que se eu estivesse morando na cidade de Barcelona. É uma cidade bastante conhecida do ponto de vista turístico, em função desse monastério que ele foi construído ali também no século XI, XII. Ele é imenso, assim, é muito bonito, tem um museu junto. É bem interessante. Essa aqui é a estação, né? E ali algumas construções, para vocês terem uma ideia. Eu morava num prédio bem semelhante a esses, né? Eles seguem mais ou menos um padrão arquitetônico, são muito semelhantes, tá? É bem diferente aqui do nosso padrão. Sobre a Universidade Autônoma de Barcelona, então. Ela é uma universidade bem grande, é mais ou menos o tamanho da PUC, assim, tem em torno de 30 mil alunos, pelo que a professora que me orienta comentou. Ela agora, no último ranking, ela foi considerada a melhor universidade da Espanha, e eu até não sabia disso, né? Em segundo lugar ficou, que tem diferença, essa é a Universidade Autônoma de Barcelona, mas existe também a Universidade de Barcelona, que está na cidade de Barcelona, que ficou em segundo, e a Universidade de Madrid, Autônoma de Madrid, em terceiro lugar nesse ranking. Então, ela é uma universidade bem importante, assim, e muito cosmopolita, ela tem muitos estrangeiros. Eu via muitas meninas, assim, que a gente via com burca, né, com trajes, assim, de outros continentes, assim, é bem interessante o campus. Esse aqui é o prédio, então, da Faculdade de Ciência Política e Sociologia. Lá é separada, a antropologia é um outro departamento, inclusive uma outra biblioteca, é a Biblioteca de Humanidades, que é separada. O grupo de pesquisa do qual eu fazia parte, ainda faço, na verdade, é esse de Educação e Trabalho. Vejam que tudo está em catalão, né? Inclusive o site. As reuniões eram em catalão, e, claro, eu entendia algumas coisas, outras não, mas a comunicação com a minha orientadora sempre foi em espanhol, então eu tive essa facilidade. Mas tem essa questão da língua, né? Eles falam catalão em todos os lugares, assim, no supermercado, na farmácia, né? Então, o espanhol é uma segunda língua, assim, eles têm essa preferência pelo catalão. Embora a CAPES tivesse exigência do espanhol para ida para lá, tá? Aqui é a sala na qual eu trabalhava, a sala do grupo de pesquisa, né? As mesas ao redor dessa mesa central são as mesas dos professores, e para os alunos a gente acaba utilizando essa mesa mais central, que é também uma mesa de reuniões, onde eles fazem, né, as reuniões do grupo, quando é necessário. O computador eu utilizava o meu, né, eu preferia utilizar o meu, então, mas todo o restante da infraestrutura é a universidade
que fornecia, né? Tem ar-condicionado central, como aqui a PUC, é uma estrutura muito boa, muito semelhante à da PUC, embora seja uma universidade pública, né? Essa aqui é a minha carteirinha de lá, essa carteirinha verde, né? Eu estou credenciada como do corpo acadêmico, porque estou como colaboradora e tal, do grupo de pesquisa, por esse período de 10 anos, né? Até setembro de 32. Eu fui credenciada só a partir de setembro, tá? Embora eu tenha ido em julho para Barcelona, que tem o período de férias da universidade. Então, a universidade retornou às atividades em agosto. Mas houve o falecimento do professor que era o fundador do grupo de pesquisa, né? Então, houve um período de luto ali do grupo de pesquisa e a minha orientação propriamente dita e o meu vínculo com a universidade começou só no final de setembro, tá? A Biblioteca das Ciências Sociais é maravilhosa, a melhor biblioteca que eu conheço, pelo menos temática, assim, né, das ciências sociais. Ela funciona junto com o acervo da economia e do direito, porque os prédios ali são muito próximos. E ela é uma biblioteca que ela tem vários andares, assim, o acervo é muito completo. E ela tem salas de estudo 24 horas, então, assim, 7 dias na semana, 24 horas, a gente pode ir o momento que quiser para estudar. Isso é muito, muito bom. Embora o acervo não esteja disponível 24 horas, né? E um diferencial, e que eu estranhei bastante agora, retornando para a PUC, é que lá nós entramos na biblioteca com mochila, com garrafa, com tudo. Não tem essa questão de ter armários para deixar tudo chaveado, trancado. Não, a gente entra com as nossas coisas normais, assim, como se fosse a sala de estudos da biblioteca aqui embaixo, né, antes de entrar. Claro, tem aquelas detectores, né, de como tem aqui, para ver se o pessoal não está passando com o livro da biblioteca e tal, mas não tem esse rigor que nós temos aqui, né, de não poder, por exemplo, subir com uma garrafa que não seja transparente, né, uma pasta que não seja transparente, é muito mais tranquilo. Essa aqui, então, é a foto da biblioteca. Ela tem andar para baixo, né, de sala de estudos, e tem a ligação também com o prédio, né, da Faculdade de Ciências Sociais, que está aqui na foto, não aparece muito, mas é mais à esquerda, que foi a foto anterior que eu mostrei para vocês ali. Se alguns Aline, travou só para mim? Ah, travou aqui também. Também, Esperar um pouquinho, pessoal. Acho que realmente ela está na biblioteca e ali, dependendo da sala de estudos, trava um pouquinho.
Bom, gente, enquanto a gente aguarda a Aline, eu mandei mensagem através do WhatsApp e ela não recebeu também. Eu acho que travou geral, assim, para ela. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida para a Rafa, né? Para a gente poder utilizar esse momento para a gente conversar enquanto a gente aguarda a Aline. Bom, eu vou abrir então os caminhos, porque eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, Rafa, gostaria de te agradecer pela participação. Eu achei ótima a tua exposição, porque quando eu entrei no mestrado, eu achava que quem poderia fazer esse tipo de atividade, de intercâmbio, de bolsa, era quem estava no doutorado, né? E ter uma colega do mestrado viajando, né? E conseguindo bolsa, eu acho que foi muito incrível. Mas eu tinha duas perguntas para te fazer. O teu edital, ele precisava que o teu orientador, ele tivesse uma ligação direta com a Alemanha, ou isso não precisava, assim? Eu sei que o professor Hermílio tem uma ligação com a Alemanha, né? Mas, por exemplo, o meu orientador, eu sei que ele não tem com a Alemanha. Então, eu fiquei com essa dúvida, será que nesse edital eu conseguiria ir? E a segunda coisa que eu queria saber é como que foi para ti o convívio com as outras pessoas, assim, na rua, em mercado, se tu falava inglês ou tu falava alemão, que foi uma dúvida que eu fiquei, assim. Na universidade, eu acho que é um pouco mais fácil, né? Aqui na PUC a gente tem colegas estrangeiros e a gente fala com eles em inglês, normalmente, assim, né? Já auxiliei alguns colegas em inglês, mas eu queria saber como que foi para ti lá na Alemanha, né? Se tinha essa possibilidade do inglês. Bom, obrigada, Ana. Te Só agradecer pelo espaço. posso atrapalhar um pouquinho, desculpa, só para aproveitar essa fala da Ana. Eu vi que tu falou alguma coisa antes sobre o idioma. Tu falava alguma coisa de alemão, entendia alguma coisa ou era zero, assim? Só para falar junto já. Desculpa, travou para mim. Tu pode só retomar a tua pergunta, Roberta? Posso, desculpa. Não, a minha dúvida era, tu falou alguma questão do alemão, que muitas palestras e tal, tu não conseguia acompanhar por não ser fluente em alemão. A minha dúvida é, tu falava alguma coisa quando tu foi, entendia alguma coisa ou era zero de alemão? Mais nesse sentido, assim. Obrigada. Eu vou responder, então. Difícil? Primeiro, Ana, a questão do vínculo, ela não é necessária. Isso é algo, na minha percepção, bastante positivo, porque ele possibilita que ele limita o número de PPGs, mas eu acredito que são quase todos, né? São mais de 10 PPGs, eu não recordo se são 12 ou 13. Então, o nosso está vinculado. Bom, vários outros aqui, eu poderia citar por vários. Eu, na verdade, não sei dizer qual não está vinculado. Então, o que acontece? Eu tive uma facilidade, porque o meu professor tem um vínculo, eu já criei um vínculo estando em um projeto, eu tive facilidades, mas não limitava se eu não tivesse esse vínculo, não me limitava, eu não deixaria de participar, de tentar esse financiamento se eu não tivesse um vínculo com a Alemanha ou meu orientador. O que eu teria que fazer, Ana? Eu teria que realizar esse contato. Eu, Rafaela, teria que realizar o vínculo com alguma instituição. E foi o que aconteceu, né, no caso de alguns colegas. Eles entraram em contato com professores, às vezes já se sabe de antemão, às vezes tem que pesquisar, às vezes tem que conversar com alguém dentro da universidade ou, né, outros professores, que não necessariamente os nossos orientadores, para que nos indiquem, né, ou para que nos ponham em contato, ou não, ou nós, como a Aline, né, nós podemos realizar esse contato. Não haveria problema. E o bacana também é que não limitava que tipo de atividade eu precisava participar. Então, por exemplo, se eu quisesse assistir um congresso na Alemanha, uma oficina, uma semana acadêmica, eu poderia participar de atividades de estudos com o meu grupo, eu poderia assistir seminários,
eu poderia participar de aulas, então eu poderia passar um mês fazendo uma disciplina. Era bastante diverso, né? Diversas as possibilidades. Isso eu achei bastante interessante. Mas convém também, né, que fazer um vínculo de última hora pode ser bastante até perigoso, assim, em questão de prazo. Então, eu recomendaria, Ana, eu não sabia da existência do edital até então. Então, hoje, por exemplo, que nós conhecemos o edital, não sabemos se vai ter esse ano ou não faço ideia, porque o CDA está num processo de renovação por mais 5 anos, né? Ele fez 5 anos, né, da sua criação, agora está passando por um processo. Então, até o momento, a gente não tem nenhum edital e não sabe da possibilidade. Mas, então, eu começaria a pensar, assim, a fazer reflexões do que a gente, né, do que tu poderia fazer, se você já conhece alguém que tem algum tipo de contato. Por exemplo, a Aline, você sabe, agora a Aline tem contato na Espanha, a Aline é orientanda do Salato, então a gente começa a fazer essas conexões. Ah, mas será que a Aline não conhece alguém na Alemanha? Essa professora da Aline não conhece alguém na Alemanha que trabalha com o nosso tema, né? Com o seu tema, no caso. Então, acho que é importante fazer essas conexões, mesmo que elas que você não tenha, por exemplo, um edital para ir neste ano. Pode ser que daqui a pouco seja o teu projeto de doutorado sanduíche. Então, ele foi bastante diverso. Ele possibilitou que muitos estudantes participassem de diferentes atividades em diferentes lugares da Alemanha. A questão do convívio, eu não lembro agora se perguntou especificamente em função do idioma. Eu só né? queria saber como que era no mercado, assim, se tu falava alemão, se tu falava inglês, era bem básico, assim. Que Sim, a Aline falou, né, sobre essa diferença da língua. sim. Bom, Ana, eu comecei a fazer alemão ano passado, então eu nunca tinha tido absolutamente nenhum contato com alemão, não estava assim nada no meu horizonte. Eu não tinha fluência em inglês, então assim, eu sempre tive muita dificuldade de falar inglês. Por exemplo, se você falar assim, Rafaela, vamos treinar inglês agora, e eu te conheço, eu não vou falar inglês contigo, eu vou falar em português, eu vou falar, não, a gente não vai conversar. E, enfim, desde o ano, eu tenho estudado inglês já faz algum tempo, mas mesmo assim eu tenho bastante dificuldades em me expressar com pessoas, principalmente que eu conheço. Mas eu sabia que se eu precisasse estar em um lugar sozinha e que eu precisava me comunicar, as coisas poderiam ser, né? Era, de certa forma, até um incentivo para mim nessa questão, né, do idioma. Todo mundo fala inglês, então se você não conhece nada de alemão, não há problema algum, porque absolutamente, né, absolutamente assim, não generalizando, mas quase todas as pessoas, ou todas as pessoas que eu conheci falavam inglês. E o espanhol seria uma outra língua utilizada no país, que a gente às vezes não sabe disso ou não imagina, mas há muita gente, né, de outros, principalmente que vem ali da Espanha, mas não só, aqui da América Latina. Então a gente tem assim grandes imigrações aqui também, então o pessoal fala muito espanhol, eu me comuniquei bastante em espanhol, mas no mercado não, no mercado eu era obrigada a me comunicar em inglês, né? Eu sempre, já respondendo a pergunta da Roberta, assim, Roberta, eu começava cumprimentando em alemão, era o máximo que eu fazia. Como as pessoas falavam inglês, a gente já tinha alguma interação em inglês, e assim, nem sempre eram grandes interações. Mas se a pessoa também falava em espanhol, eu já mudava o idioma, entende? Eu não ficava no inglês se eu poderia falar, por exemplo, em espanhol. Então, ao mesmo tempo que me incentivava e me obrigava a falar inglês com muita gente, né? Porque, claro, muitos não falavam espanhol, apesar de achar muitas pessoas que falem, eu ficava oscilando entre principalmente o inglês e o espanhol, né? O que acontece quando eu comento que eu não participava de algumas atividades em alemão, Roberta? Eu já nem me inscrevia, né? Eu já nem tentava essas atividades em alemão, a não ser que alguém me indicasse e que eu conversasse. Então, ok, né? Então, por exemplo, eu conheci uma austríaca que falava alemão, que fala inglês, que fala espanhol, né? Ela trabalhou com antropologia social há muitos anos, né? Há 5 décadas atrás. Então, assim, às vezes tinha alguma atividade
por exemplo, teve uma atividade em alemão, na qual eu fui com ela na universidade, e ela traduzia o tempo todo, né, para mim. Então, foi mais ou menos assim o meu contato com o idioma. Claro que eu venho sabendo das minhas dificuldades, então isso me auxiliou bastante. Hoje, por exemplo, quando eu estudo inglês, eu já sei o que normalmente na prática eu vou precisar fazer, só que, claro, ir sem falar absolutamente nada e não estar disposto a entender, nem que a pessoa tenha que repetir muitas vezes, aí não, aí você realmente não ia poder nem abrir a boca, assim, nem conhecer pessoas. Eu tive uma situação, só para exemplificar isso, eu tive uma situação que a moça falava inglês, só que eu acho que eu estava um pouco nervosa, porque o que acontece? O pessoal, você acaba aprendendo algumas coisas, né, com contato com o povo. O pessoal me ensinou que eu poderia sacar dinheiro no mercado sem pagar taxas. Por que eu ia sacar dinheiro na máquina pagando taxas se eu poderia ir no mercado? Só que foi muito complicado, porque a moça ela não estava disposta a conversar comigo, porque eu era estrangeira, né? Nem todo mundo vai nos receber, né, da melhor forma. Ela não estava disposta a conversar comigo. Então ela começou falando em alemão, depois ela mudou para o inglês e ela falava extremamente rápido. E, na verdade, no fim da história, no fim, eu entendi, claro, quando outra moça vem falar inglês comigo, eu compreendi que, na verdade, eu poderia sacar, só que eu tinha um valor mínimo que eu teria de fazer de compras, né, para poder sacar esse valor. Eu acho que é importante frisar, Rafaela, e eu acho que o nosso orientador. Pode falar, Paula, eu só não estou te escutando mais. Oi, é que eu tô no carro, mas desculpa te interromper sem querer, eu abri o Não tem microfone, problema. mas eu acho que é importante frisar, e o nosso orientador sempre refere isso, né? Principalmente no que tange a Alemanha, né? No que refere ao país, a Alemanha. Ter conhecimento da língua alemã é algo que tu está falando dentro dos centros de universidade em que se fala alemão, né? Numa universidade em que a língua inglesa também é falada, mas no momento em que tu sai de grandes centros, né? Tu referenciaste Berlim, o interior, né? Não só dentro da universidade, mas em outras localidades, né? No convívio com a sociedade, as pessoas não falam inglês. Né? O alemão realmente é necessário. Então, aprender alemão para ter, diríamos assim, um aproveito muito melhor de uma viagem, né? De uma experiência feita, principalmente na Alemanha, é um diferencial. Eu acredito, sim, que eu também não sei falar alemão, estou aprendendo, mas eu acredito, sim, que o falar alemão e entender alemão tem um bem. Então, se as pessoas querem realmente estudar, né, realmente se especializarem, a língua... Paula, tá cortando aqui pra gente. Quem sabe tu coloca ali no chat. Ui. Tá cortando eu e acho que, aí. acho que fechou o áudio, né? É que eu tô no carro, É. desculpa. Quem sabe tu escreve ali pra Ouviram gente alguma no coisa? chat. Sim, Não, sim, a ouvi, gente. Paula, entendi o teu ponto Ouviram também. alguma coisa? Sim. Sim, aham. Não, eu posso falar um pouquinho a respeito disso. Eu entendo o teu ponto, Paula. Eu acho extremamente necessário aprender o alemão. Não vou dizer que o nosso orientador nos obriga a fazer isso, longe disso, né, professor Hermílio? Acho extremamente necessário e tenho certeza que seria uma experiência distinta. Seria uma experiência distinta se eu, Rafaela, fosse né, uma pessoa que tem conhecimento, ao menos mais avançado, não digo fluente, mas mais avançado. Não tenho nenhuma dúvida. Você poderia participar de outras atividades, poderia ter um contato mesmo com a sociedade de uma forma diferente. Mas, mesmo assim, eu enfatizo que sem o alemão, eu acho que não deveria ser uma trava para as pessoas, por exemplo, não terem essa experiência que eu tive, sabe?
Eu também não tinha inglês fluente e eu sou o tipo de pessoa que se me falarem assim, amanhã você tem que ir para a França e o pessoal não vai falar contigo em inglês, nem em outro idioma, eles só vão falar em francês, eu vou ir, entende? Eu vou ir e depois, enfim, eu vou ter um tipo de experiência que certamente não é o tipo de experiência, vai ser um tipo de experiência diferente. Não necessariamente o mais rico, né? Pode ser que eu aproveitasse, principalmente em questões acadêmicas, no que tange o nosso método, no que tange, por exemplo, a história da pesquisa social interpretativa, né, que a gente estuda fortemente no nosso grupo de estudos. E eu acho que, por exemplo, vir com essa experiência hoje me faz olhar mais para o alemão e olhar mais para o inglês também, e saber que, por exemplo, eu posso daqui a pouco estar fazendo um doutorado e que eu certamente vou precisar ou do inglês ou do alemão, porque também isso também modifica, né, Paula? Por exemplo, há editais de doutorado que eu não preciso ter alemão hoje. Hoje há editais na Alemanha em que você não precisa falar alemão. Mas é aquilo, não digo que a experiência vai ser a mesma, porque ela nunca vai ser, né? Se você fala um idioma, se você fala outro, as experiências elas sempre e as portas elas vão, né? As portas que vão se abrir, os contatos que vão se abrir a partir disso eles vão ser diferentes, não tem dúvida. Mas eu, Rafaela, pessoalmente, não acho que não falar um alemão hoje seja um empecilho, ao menos para a gente ter um primeiro contato e depois pensar melhor no que a gente, né, no que a gente planeja, até porque foi uma experiência curta, não é uma experiência nem de doutorado sanduíche, muito menos um doutorado na Alemanha. O que eu percebi, assim, a Universidade Göttingen, Paula, ele é um lugar um pouco mais afastado, né? Ele dá em torno de 3 a 4 horas, né? Não chega a 4 horas de Berlim. Ele não é um grande centro. E eu tento trazer esse exemplo sem trazer nenhum tipo de preconceito nisso, mas eu não sei se é possível. Mas me pediram dinheiro na rua algumas vezes, né? E quando a pessoa começava a falar comigo algo mais elaborado em alemão, eu pegava e em alemão eu respondia que eu não falava muito bem alemão, então eu sempre respondia em alemão isso. E o que aconteceu em um dos casos assim, em que a pessoa se estendeu no pedido de dinheiro, assim, uma pessoa na rua que estava me pedindo dinheiro, ela logo começou a falar inglês comigo, sabe? Então, assim, isso numa cidade mais afastada da capital. Todas as pessoas, todos os bares que eu fui, praças de alimentação, locais assim, todas falaram inglês comigo. Então, a minha experiência é de que, até o momento, claro, eu não fui para lugares mais afastados, para o campo. Isso não. Eu fui para locais mais afastados dentro da própria Berlim e para Göttingen. Né? Os outros lugares eu só passava de ônibus, né, para fazer um trajeto até o aeroporto. Mas, assim, eu entendo que há pessoas, né, e o pessoal me relata que é muito difícil alugar apartamento sem falar alemão, porque normalmente os donos são senhores e senhoras que só falam alemão mesmo em Berlim. Então, assim, hoje, por exemplo, se eu penso em fazer um doutorado na Alemanha, eu me ateria muito a isso. As pessoas, você vai depender de fazer um negócio, você precisa alugar um local, né, para estadia, para longas estadias. E eu, por exemplo, tive relato de mais de uma pessoa que teve muitas dificuldades porque não tinha um alemão fluente e eles batiam o pé e só conversavam contigo em alemão. Mas, assim, foi o único caso, sabe? E não foi uma experiência que eu tive. Então, eu não poderia, assim, é uma experiência que, claro, eu posso relatar porque eu escutei falar dela, né? Pessoas do meu convívio que eu conheci na Alemanha, mas a minha experiência é de que as pessoas falam alemão e elas falam inglês, sabe? Em todos os níveis, não só no nível da academia. Gente, vou retomar então a palavra para a Aline para ela finalizar. E no final a gente pode voltar para essa discussão que eu fiquei bem interessada agora. Pode ser? Só para a Aline finalizar. Claro, E aí a gente desculpa, abre Ani, para mais claro, por perguntas. favor. Capaz?
Aline, a gente não te Alô? escuta. Me Agora ouvem sim. bem? Sim, Alô? estamos ouvindo. Você me escuta? Alô? Alô? Tá me ouvindo, Ana? Sim, sim. Tá, obrigada. Eu que peço desculpas, né? Embora eu tenha vindo para a biblioteca aqui da PUC, acabou havendo uma interrupção. Aline, quem sabe tu fecha teu vídeo. Tanto no manejo do software, tanto quanto com a orientadora em Barcelona, né? Sobre essa questão de análise de dados qualitativos. Esse software, ele é semelhante ao NVivo, mas ele me parece mais intuitivo, uma percepção minha, não sei se é uma percepção dos pesquisadores em geral, tá? Mas eu gostei bastante, ele é bem intuitivo. Aqui, eu queria mostrar para vocês a Praça Cívica, né, que é o coração, assim, da universidade. Tem um restaurante grande, né, um bar, assim, café da praça e tal. Tem também livraria, tem farmácia. É um centrinho, assim, da universidade, uma espécie de centrinho, e é bem perto ali da Faculdade de Sociologia e Ciência Política. Eu almoçava normalmente nesse restaurante, e as refeições, elas não chegam a 8 euros, a refeição completa. Eu trouxe aqui uma ilustração, né? Tem um prato que eles chamam o primeiro prato e o segundo prato. O primeiro prato normalmente é uma entrada, né? Uma saladinha, uma coisinha mais leve, e o segundo prato, que normalmente é o carboidrato e carne. A água, né? Eles tomam muita água, e a sobremesa, ali no caso eu peguei um iogurtezinho sem lactose e tal. Mas o que eu queria destacar? Que eles se alimentam muito bem. A dieta mediterrânea, acho que ela é considerada, se não a melhor do mundo, uma das melhores do mundo. E é muito bom, assim, a alimentação deles, né? O padrão alimentar, ele é muito... A gente fica saciado, assim, não tem necessidade nem de fazer um lanche à tarde, depois a alimentação é bem completa. E o período de almoço na Catalunha, ele é bem extenso, assim, normalmente as coisas se encerram à 1 da tarde e retornam às 5. Eles têm uns horários diferentes, assim. Na universidade, claro, não segue esse intervalo tão grande, mas o almoço é uma hora que eles valorizam muito, assim, para conversar, para interagir com outras pessoas, tá? Diferente da gente aqui, que normalmente come correndo, e enfim. Queria destacar também que a universidade tem esse serviço de atividade física, e é muito completo, como a PUC aqui também tem, né? Só que no caso, para alunos, o custo é de apenas 10 euros ao mês, então, e é também um horário bastante amplo, né? 7 dias na semana, é muito bom, assim, para quem... Que também é importante, né? Além da atividade intelectual, a gente ter também uma atividade de lazer, né? Para repor as energias, assim. No meu caso, eu gosto bastante de atividades aquáticas, então foi bem bacana, assim. E ressaltar, né, mais uma vez, que dentro da própria universidade a campanha pelo uso do catalão, né, e não toquem na nossa língua, é bastante forte, porque a Espanha tentou retirar o ensino do catalão nas escolas, né, o ensino básico e tal. Então, eles estão com esse movimento na Catalunha bastante forte, né, para que não toquem na língua, e de reforçar o catalão, as publicações são em catalão, enfim. Aqui é a bandeira da Catalunha, né? Ela está presente em muitas sacadas de prédios, não só em Barcelona, né? Em toda a Catalunha.
E ela se assemelha bastante à bandeira de Cuba, como vocês podem ver. E não se vê a bandeira da Espanha na Catalunha, tá? Muito raramente, a não ser que seja, assim, a sede do governo, da Generalidade, que eles chamam, né? Que seria a província. É muito, muito raro a gente ver a bandeira da Espanha, mesmo, né, que esse território esteja dentro da Espanha. Então, agradeço a todos pela presença, peço desculpas aí pela falha na conexão. E, por último, né, reforço que esse trabalho foi realizado com o auxílio da CAPES, isso é uma exigência deles em edital, né, que nos trabalhos conste essa observação. Tá bom, pessoal? Obrigada a todos e fico à disposição aí para perguntas, agora e também depois, como ficar melhor para vocês. Nada. Seguir com uma fala do professor Hermílio, que ele queria fazer uma breve exposição sobre o CDA, e depois a gente vai abrir para mais um período de perguntas. Então, eu estou de penetra aqui, que esse evento é de vocês, e eu entrei. Mas eu não, claro, a Ana falou que eu teria 1 hora para a exposição, mas não vou usar toda 1 hora. Eu só queria fazer alguns reparos sobre a informação do nosso edital específico do CDA. Né? Que o CDA, gente, ele é um centro conjunto URGS e PUC, mas ele é totalmente financiado pelo DAAD. O DAAD seria a CAPES da Alemanha, mais ou menos, seria o mais aproximado disso. Então, quer dizer, o que eles querem é o fomento da cultura e da língua alemãs, não é? Então, no nosso caso específico do CDA, os editais, eles não são assim para todo mundo. Para professores, os professores dos programas vinculados ao CDA são só aqueles professores fundadores. Eu tive a sorte de ser um deles. Sorte não, porque eu já vinha com atividades com a Alemanha há muitos anos. Então, eles não queriam assim, a pessoa vai ter dinheiro, vamos começar a fazer atividades com a Alemanha. Não, eles me chamaram para ser um dos cofundadores, justamente porque eu já vinha, quando não tinha recurso, quando eu tinha que me virar de qualquer jeito, né, para fazer essa parceria. Então, é quase que um prêmio retardado às atividades, ao esforço feito anteriormente. É um reconhecimento ao que já foi feito. Né? Então, nesse sentido, editais para financiar professores, só para os professores fundadores. Não quaisquer professores vinculados aos programas do CDA, tá certo? É assim, não sei se deveria ser assim, mas é assim, né? E os professores, por exemplo, os alunos que podem se candidatar, em geral, têm preferência aqueles que têm vínculos com os professores que são fundadores ou membros do CDA. Né? No caso da Aline, o que o Salata me pediu? Uma carta. Então, eu tive que dar uma carta para a Aline porque o Salata não é vinculado ao CDA. Então, é claro que eu dei uma carta, mas seria mais fácil se para aqueles que são vinculados, tá certo? Então, não é assim um negócio assim disponível para todos, igualmente. Não é igualmente para todos. A Rafaela, com certeza, tem mais possibilidades justamente porque está vinculada a um grupo, quer dizer, a mim que tem assim, muitas atividades com a Alemanha. E, bom, de fato, eu quero reforçar o seguinte, essa coisa da língua é muito importante. E tem o próprio CDA tem editais agora, por exemplo, tem um edital agora para conversação, mas o nível exigido é o B1, ou seja, aquelas pessoas que já fizeram alguma coisa serão recompensadas. Então, eles sempre recompensam aqueles que já fazem um esforço. Né? Então, você vai pedir, por exemplo, uma bolsa para o CDA, para o DAD. Mesmo que no curso lá na Alemanha não exija um alemão, eles vão te pedir um certificado de alemão. E, bem rapidinho, assim, o meu vínculo com a Alemanha, eu não tenho parentesco nenhum com a Alemanha. Eu sou do sertão de Minas e meu parentesco estrangeiro é do sertão da Bahia. Então, o único passaporte estrangeiro que eu posso ter é do sertão da Bahia. Então não ganhei de presente o vínculo com a Alemanha. Eu venho me dedicando desde os 17 anos de idade, quando eu participei do primeiro edital para ir para a Alemanha. Então, eu acho que isso faz sentido. Todo o esforço que você faz, ele é cumulativo e pode não aparecer imediatamente, mas ele vai aparecer no futuro. Então, toda essa minha dedicação de aprender alemão começou aos 17 anos, sem vínculo nenhum de parentesco com a Alemanha. Então, nesse sentido, por exemplo, durante o meu mestrado, eu peguei meu dinheiro todo e coloquei em curso de línguas, né? Exatamente porque eu sabia que as chances poderiam aumentar. Então, é o que eu sugiro para todos também. Quem conseguir, invistam em línguas, porque aumenta enormemente as possibilidades. Claro, e nas línguas mais difíceis,
como é o caso do alemão, se comparado com outras línguas neolatinas, ele exige um tempo maior de dedicação. Mas, com certeza, as possibilidades aumentam enormemente, né? Então, até quem está no final da carreira, ou bem maduro na carreira, continua tendo as suas melhores possibilidades. Por exemplo, eu faço parte de uma comissão da Humboldt, que seleciona todo ano em 2 editais pesquisadores, assim, top de linha, assim, todos os prêmios Nobel que já ganharam uma bolsa Humboldt em algum momento das suas carreiras. Então, é a melhor bolsa que tem. Precisa saber alemão? Não, mas se souber alemão, tem muito mais chances do que os outros, que não sabem alemão. Tá certo? Então, para esses editais, a língua continua sendo realmente muito importante. Então, a dedicação na língua, claro, primeiro é o inglês, isso é a língua franca de qualquer ciência, de qualquer área, né? E depois você escolhe a língua que você acha que tenha mais perspectivas, mais possibilidades. E, com certeza, de todas as outras, o alemão, por ter mais editais, por ter mais financiamento, é o país mais rico da Europa, é onde mais se produz ciência, assim, muita ciência na Alemanha, né? Então, é um país que tem mais possibilidades. Então, é um investimento que eu vou dizer que tem chance de dar retorno. Então, tem que usar uma certa racionalidade aí, se vai trazer retorno ou não. Italiano é muito lindo, eu acho maravilhoso, mas eu acho que ela é uma língua muito mais para afetos do que propriamente para a ciência, né? Então, você tem que ter uma certa racionalidade em que você vai investir seu tempo e seu dinheiro. Tá? Então, já estou saindo. Fui. Obrigada, professor. Agora a Rafa pode falar, e aí depois a gente abre perguntas para a Aline. Eu só queria comentar, então, o professor está aqui perto de mim, depois a gente vai ter um debate sobre isso. Não, acho muito importante as colocações do professor, porque, de fato, essa foi a minha experiência, né? Então, não tenho tanta familiaridade assim com o CDA para discorrer sobre os editais deles, sobre, né, os acessos que eles dão. Mas eu acho que seria um pouco cínico da minha parte da Aline, por exemplo, a Aline explanou que ela não tinha fluência no espanhol, né? E ela vai para lá, chega o pessoal fala, na verdade, é catalão e escreve em catalão. E seria muito cínico da minha parte falar que eu conheço alemão, que eu fui para lá falando alemão, se não. E eu fui, entende? A Aline foi para Espanha, eu fui para a Alemanha. Então é uma experiência. E eu acho que acho muito importante, tanto que o professor sabe disso, acho muito importante, tenho fortes interesses na Alemanha, enfim, algo que a gente já dialoga bastante há algum tempo, mas considero que não é um limitador, né? Não foi um limitador para mim, não foi um limitador para mim, e acho que também não deve ser para os outros, né? Entendo os benefícios, acho bem importante a fala do professor, acho completamente necessária a dedicação ao idioma. O nosso meio acadêmico, mesmo que a gente não saia do Brasil, né, pessoal? A gente precisa né? A gente precisa das proficiências sem nem terminar, né, as nossas formações. Mas eu acho que é importante também citar que a gente foi sem tê-las, né, sem ter os idiomas, entendendo a necessidade e que experiências distintas seriam construídas, né? E pode falar. Sim, a minha pergunta, não sei se ela é ruim, espero que não, né? Mas é o seguinte: vamos supor que eu queira fazer o doutorado sanduíche, mas eu ainda nem estou confirmado no doutorado, por exemplo. Procurar o sanduíche, ele acontece só depois que eu já ingressei no doutorado ou não? Como que funciona isso? É isso que eu queria saber. Oi, Thomas, bem pertinente. O doutorado sanduíche é para alunos que já estão no doutorado. Ele tem esse nome sanduíche porque ele é para acontecer mais ou menos no meio do curso, tanto que a gente tem que ter um período na volta para concluir o curso na instituição de origem, no caso aqui a PUC, né? O que não precisa para se candidatar é já ter a proficiência. Pelo menos o edital que eu participei, o documento da proficiência podia ser apresentado depois. Não recomendo, é um grande risco, e eu tenho amigos que já passaram por isso, tá? É uma frustração muito grande tu, de repente, conseguir a bolsa e ser barrado porque não tem a proficiência na língua. Então, se tu tem essa intenção, eu te recomendaria já no início do doutorado, já primeiro, segundo ano, começar já a pensar na proficiência e fazer a prova, né?
é um caminho longo, assim, as coisas não podem ser resolvidas assim na última hora, os prazos do edital são bastante curtos, né? Então é uma longa caminhada, mas não é impossível, tem que ter bastante perseverança e é possível se conseguir, tá bom? Certo. Deixa eu só juntar aqui. Então, a gente se inscreve no doutorado de sanduíche já sendo doutorando, né? Isso, né? Sim, já tem que ter Tá. orientador, porque precisa de documentos do orientador brasileiro. Então, Certo. E a proficiência, no teu caso, é a proficiência em espanhol, né? Mas para algum outro país da Europa, a proficiência em inglês está valendo? Acho que sim, né? Sim, tem que olhar nas normas da CAPES ali. Normalmente, eu sei que para Portugal eles estavam pedindo inglês, né? Em função de muita demanda para o pessoal ir para Portugal, eles barraram um pouco. Mas, por exemplo, se for Alemanha, eu tenho a impressão que tem que ser o alemão. Se Sim. for Inglaterra, claro, inglês é tranquilo. Mas tem outras, isso a CAPES, né? O CNPq normalmente não pede isso. O CNPq pedia, na verdade, uma carta do orientador de lá, né? Dizendo que tu tinha ali alguma fluência na língua e tal. Mas esse edital específico, né? O CAPES Print, ele teria que olhar lá qual é o país que tu deseja ir, né? E qual é o documento exigido. Por exemplo, no caso do espanhol, né? Tem o diploma, o DL e o CL. Aí tem diferenças, o CL é mais para América Latina e tal, é um pouco... E ele tem validade de 5 anos. Esse que a CAPES pede, que é o nível B2, é avançado, e o prazo dele é indeterminado, ele vale para sempre, assim. Acima dele tem o nível C1, C2. Claro, agora como eu já estou mais, né, tenho a fluência na língua já, em função da inserção, já vou fazer o nível C1. Mas ainda tem outros níveis acima, que seriam os mais Sim. avançados, extremamente avançados. É uma proficiência, então, diferente, bem diferente da do mestrado, então. É isso? Sim, essa do mestrado e do doutorado é a de leitura, né? Essa é bem mais tranquila. A prova Sim. das proficiências exigidas pela CAPES, elas são mais difíceis, são bem mais difíceis, Certo. até porque é o nível avançado, né? É o nível B2, que é o padrão da Europa lá. Certo, certo. Perfeito. Obrigado. De nada. Aline, eu só queria te perguntar. Uhum. Desculpa, professor, pode ir. Não, sobre o CAPES Print, eu acho que tem uma informação muito importante, que é o seguinte, ó. Deixa eu ver onde é que está meu negócio aqui. Uma coisa muito, muito importante, que é o seguinte, eu acho que quem quiser se inscrever no CAPES Print, não pode falar assim, eu quero ir para a universidade X. Eu gosto muito daquela universidade, daquele país, e vou me inscrever. Não é bem assim. A Aline mencionou lá que ela se inscreveu no programa, no projeto Mobilidade, alguma coisa. Foi o mesmo que eu me inscrevi quando eu fui para a Inglaterra. Então, tem que ver, nos editais que a PUC tem, quais são os países e quais são as universidades. Tá? Porque fica mais fácil você se inscrever para aquelas universidades, não para aquela que você quer, necessariamente. Aconteceu um caso, por exemplo, a Débora, durante o doutorado dela, ela queria ir para Frankfurt. E Frankfurt não estava presente no edital. O que nós fizemos? Tivemos que correr para incluir Frankfurt, mas isso é um caso muito raro, porque eu também já tinha muita parceria com Frankfurt, a professora de Frankfurt já tinha sido nossa professora aqui, visitante, então, quer dizer, justificava, mas você não pode assim, eu quero ir para X, eu vou para lá, porque eu gosto muito. Não, faz o contrário, olha na página da PUC, do CAPES Print, quais são as universidades, quais são os países, mais ou menos o que eu fiz para Cambridge. Eu fui para Cambridge o ano passado. O que eu fiz? Eu vou ver quais são as universidades que tem aqui vinculadas a esse projeto, esse programa aí que a Aline se inscreveu. Pois estava lá, a Universidade de Cambridge. Eu falei, vou escrever para lá. Exatamente porque as minhas chances aumentam. Então, vocês têm que fazer cálculos e investimentos que valem, que têm chances de ter retorno. Não pode, assim, nem fazer de última hora, nem fazer de forma sem estratégia. Né? Por quê? A chance de frustração e dar errado é maior. Né? Quer dizer, mesmo com investimento antecipado, então, não significa que vai dar certo, mas aumenta a chance. Né? Então, se quer, é melhor fazer as coisas. O Thomas falou assim, tem que entrar no doutorado. Mas eu não acho que deva, mas já pode ir
pensando, olhando tendo essas informações, convém, não precisa esperar entrar no doutorado ou ter o seu doutorado qualificado para poder se mexer. Aí não, aí já vai ser meio tarde, né? Então, quanto mais cedo se programar, melhor, porque aí tem o investimento na língua, investimento nos contatos, um pouco de ajuste do seu projeto, né, para aquela universidade que você queira, o método que você queira usar, que tem afinidade. Então, tudo com mais antecedência aumenta as chances. Isso é evidente para qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, improvisar e fazer de última hora pode dar certo, mas aumenta a chance de dar errado, né? E a gente não quer que ninguém dê errado nos seus investimentos de tempo, energia e sonho, né? E meta. Então, se tem meta, tem passos a serem dados. Nós estamos falando de carreiras acadêmicas. A gente poderia estar falando de qualquer outra carreira, mas qualquer carreira você tem que fazer, né, cálculos, tem passos a superar, obstáculos a enfrentar, quaisquer que sejam, entendeu? Então, fazer coisa de última hora, eu acho que é meio arriscado. Tá certo? De novo, estou indo. Obrigada, professora. Rafa, pode perguntar. Eu queria perguntar para a Aline como é que funciona, porque quando você vai fazer o doutorado, você fica trabalhando a sua tese, imagino eu, mas há uma exigência de, por exemplo, publicações. Claro que eu sei que seria o mais adequado, ou voltar já com publicações, ou pensando nessas publicações, né, nesse trabalho conjunto com a equipe que tu visitaste, mas como é que funciona na regra isso, né? Você precisa voltar com um número X de publicações, você precisa voltar com uma parceria específica, até tanto tempo depois você precisa enviar um artigo, sabe? Eu fico pensando mais nessa parte prática de trabalho científico mesmo. Uhum. Legal, Rafa. Isso é bem importante. Na verdade, eu tenho publicação em andamento, né? Na verdade, é um capítulo, vai ser o capítulo de análise dos dados qualitativos da tese, que vai ser publicado posteriormente, né? Tem outras, tudo vai depender do que tu planejou ali no teu plano de trabalho, né? Por exemplo, eu tinha como objetivos analisar os dados das entrevistas, estabelecer contato, ampliar, fortalecer a internacionalização, não sei o quê, e a publicação que ficou pendente, tá no meu relatório, para o retorno, assim como esse evento agora também estava lá no meu plano de trabalho e estava pendente para o retorno, né? Compartilhar a experiência com os colegas da PUC. Eu acho que é bem importante colocar isso como objetivo no plano de trabalho, principalmente porque são publicações internacionais, né, que elas são mais valorizadas e são mais lidas, porque na verdade o espanhol ele é muito mais lido do que o português, né? E é importante para o nosso programa também, de pós-graduação, né, para avaliação da CAPES, é importante para nós, né, como pesquisadores. Então, é bem importante que essa questão da publicação ela seja um dos objetivos dessa ida para o doutorado sanduíche. Mas, claro, tudo depende do que tu vai combinar com o teu orientador, né? Do que ele vai te dizer para fazer lá, enfim. Eu, na verdade, a primeira vez, o primeiro rascunho do meu plano, eu superdimensionei algumas coisas, né? E o professor Salata me disse, não, Aline, 6 meses não vai dar tempo e tal. Daí eu digo, tá bem, vou deixar para volta, então. Daí algumas coisas eu deixei para volta. Mas é isso, vai muito do teu diálogo com o teu orientador brasileiro, acho que é super importante, assim, né? E é isso, a ideia de fazer também, de repente, um convênio da Universidade de Barcelona com a PUC e tal. Só que essas questões, elas demandam muito mais energia, muito mais tempo, e não dependem só de nós, porque daí envolve burocracias de 2 instituições, pelo menos, né? Da PUC e de Barcelona. Então, não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer em poucos meses, mas que pode ser já plantada, né? Digamos assim, planejada, para depois do que a gente retornar. Acho que é viável. Assim. Vocês te respondi, Rafa?
Mas, Não, sim. Muito obrigada. né? Bom, eu tenho uma pergunta para a gente finalizar, então, que é uma pergunta assim, de dúvida, né, Aline? Porque eu tô no mestrado, tenho interesse em ingressar no doutorado, Claro. não sei como que funciona. Pode ser boba, né? Pegando a linha do Thomas, né, o Thomas falou, pode ser boba, mas, né, às vezes é a dúvida de mais alguma pessoa. Então, tu chegou a ter aula lá nessa universidade ou tu tinha só orientação? Porque eu sei que aqui na PUC a gente tem o período de orientação, né, que a gente não tem nenhuma aula, que é o período que eu estou agora, e tem o período de aula. Eu queria saber se lá tu teve aulas com os professores. Não, eu não tive aulas, eu tinha atividades de orientação semanais, assim, né? A exigência, assim, eles são mais rigorosos, pelo menos aqui no Brasil, os orientadores, ou pelo menos a minha orientadora. Eventualmente ela não podia, daí a gente se reunia em 2 semanas, mas via de regra os encontros eram semanais. E disciplinas, não há uma exigência para se cursar disciplinas, até porque, em geral, nos doutorados, quando eles são feitos na íntegra, né, em outros países, em especial na Europa, não se exige créditos, isso é uma questão mais do Brasil, assim. Por exemplo, vou citar o caso mais próximo do meu esposo, tá? Ele fez o mestrado e doutorado na França, ele fez crédito só no mestrado, o doutorado ele escreveu a tese, basicamente. Então, é diferente aqui do Brasil. Claro, seria interessante cursar créditos lá para defender a tese lá, defender uma outra tese, talvez, fazer... por exemplo, eu não pude fazer a cotutela porque não teria que cursar disciplinas, teria que ter começado isso muito antes, né? E tem também a possibilidade de dupla diplomação, que daí dá para fazer depois, né? Que defender aqui na PUC, uma outra tese, defender lá daí. Mas são questões mais burocráticas, daí teria que ver, eu acho, primeiramente, aqui com a PUC, né? Qual é o passo a passo, logo que... Ou até antes de ingressar no doutorado. Tipo, eu quero fazer, né, uma cotutela com a universidade tal, que daí tu vai defender... no Brasil, mas com a presença de professores da universidade estrangeira na banca, né? Ou tu faz como eu estou fazendo, eu coloco uma co-orientadora, né, estrangeira, e também professores da Universidade Autônoma de Barcelona, depois na banca. Também é viável. É isso, assim, mas tudo sempre, acho que bem conversado com o orientador brasileiro, né? Claro, porque ele nos conhece melhor e sabe, e vai saber nos orientar melhor, também conhece melhor o caminho das pedras, então é bem interessante. Especialmente vocês, agora que vão pegar um período mais tranquilo, né? Sem aquela questão da pandemia, que foi bem complicada, né? O fechamento de tudo. Acho que um período com mais bolsas, né? Com um governo mais voltado, assim, mais preocupado com a questão da ciência do que o anterior. Então, acho que é uma fase muito boa para se envolverem com essas questões, tá? Incentivo aí quem quiser trocar alguma ideia, a gente pode marcar em separado, tá? Eu sei que às vezes a gente não gosta muito de se expor e tal, e podemos conversar, tá? Online ou presencial, podemos marcar, e fico à disposição. Obrigada, Aline. Obrigada, Rafa. Então, como não temos mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer a participação de todos e todas nesse mini evento de abertura do nosso semestre. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo sobre o evento. Posso passar o contato das meninas também, se for preciso. E vou frisar que essa conversa, assim como todo o evento, vai estar disponível no YouTube dos discentes do PPG-CS. Então, eu já coloquei o link ali no nosso grupo dos discentes e até o final de semana vai estar tudo postado lá. Tudo bem? Alguma dúvida? Obrigada. Obrigada a vocês aí, pessoal. Parabéns, né, pela organização do evento, pela iniciativa.
Até a próxima. Então tá, gente. Boa tarde para Até. todos. Até a Tchau, pessoal. próxima. Até mais. Boa semana. Foi ótimo. Tchau, pessoal. Obrigado, hein? Valeu.